Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar de Lagia, Minas, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. A nossa logomarca está aqui. A família Sattler aqui do lado. Família luterana, protestante e depois pentecostal. Aqui estamos desde 1992 com essa escola de teologia, estudando a Bíblia Sagrada. Nosso foco é a Bíblia. O nome é Seminário Teológico Bereshit. Faculdade Teológica Bereshit, mas na verdade é Bíblia. Nós não estamos aqui estudando só teologia, que é o estudo de Deus, não. Estudamos a Bíblia Sagrada e para isso convido a cada um a ler a Bíblia no mínimo uma vez por ano. Eu estou lendo 12 vezes no ano, uma vez por mês, e estou achando muito bom e ainda nada sei. Quanto mais eu ler, mais eu vou gravar. Então isso é importante, a leitura faz a gravação acontecer. Nós estamos aqui no leste da zona da Mata Mineira, estamos no sul capixaba, estamos aqui desde 92, vai fazer 30 anos esse ano, estamos no ano de 2022, gravando as aulas de Introdução Bíblica 5, que vai dos Evangelhos e do Atos dos Apóstolos. Na aula passada falamos do último Evangelho, que é o Evangelho de João. Hoje vamos começar a falar de Atos dos Apóstolos, deveria chamar Atos da Igreja, né? A igreja nasce ali, depois da ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, os discípulos ficam olhando, e eles, varões galileus, esse mesmo Jesus que está assunto ao céu, voltará outra vez para vós. Ficar em Jerusalém, disse Jesus, até que ela é do alto, sejais revestido do poder de Deus. Então, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, vai continuar a escrita sua, e agora vai escrever sobre a igreja que nasce, o início, os primórdios da igreja. Então, os capítulos iniciais, vai falando sobre isso, ficar em Jerusalém, até que ela do alto seja revestida de poder, e ser-me-eis testemunhas. Então o poder, ele naquele tempo era dado para testemunhar. Hoje estão confundindo, achando que o poder é dado para fazer milagre, fazer cura, falar em outras línguas, que é poder para outras coisas que não o que está predito na Bíblia. Recebereis poder e ser-me-eis testemunha. Não está dizendo que recebereis poder e saireis fazendo milagre, não. O poder primeiro é para ser testemunha. Testemunha é dar a vida por, é morrer para o mundo e viver para Cristo. Isso aqui é testemunho. A pessoa que é um mártir é aquele que dá a vida pelo seu objetivo, pela sua paixão, que é Jesus, a nossa paixão. Então Lucas vai descrever o primeiro tratado do Teófilo para falar do que aconteceu, e agora vai escrever o segundo. Então continua Lucas, um homem refinado, um médico, gabaritado, né, técnico, escrevendo dentro de padrões, dentro de nome, e faz uma relação cronológica, histórica de tudo que está acontecendo. Então, começando aqui pela Jerusalém, onde eles estão, depois que Jesus é assunto, aparece várias vezes a algumas pessoas, né? A 500 irmãos de uma vez só, aparece a Pedro, aparece a Tiago, irmão de Jesus, aparece a Maria Madalena, aparece 3 vezes aos discípulos, uma vez sem Tomé, outra vez com Tomé, e depois aparecem alguns discípulos no mar da Galileia. E depois aparece por último quando vai ser assunto ao céu na montanha das oliveiras ali. Então, vai apresentar a igreja de Jerusalém e depois a igreja entre os gentios. Que enquanto não há a primeira perseguição com a morte de Estevão, não sai a igreja de Jerusalém. A igreja ficou restrita a Jerusalém. Já tinha 3.000 salvos, depois 5.000 salvos, mas continuava em Jerusalém. E aí depois, então, que há a primeira perseguição, e depois nós vamos ter a conversão de Saulo no capítulo 9, que vai virar Paulo, não é isso? Com a primeira perseguição de Estevão, né? Depois da morte de Ananias e Safira, com aquele ludíbrio ao Espírito Santo, aí nós teremos então no capítulo 6 o levantamento dos primeiros diáconos, né? Os servidores das mesas, porque as viúvas estavam sendo esquecidas no pão diário. Então cria-se 2 ministérios, o ministério do cotidiano, o ministério diaconal, que é o ministério do serviço, e o ministério da palavra. Nós, porém, disseram os apóstolos, continuaremos na palavra e na oração. E vocês vão cuidar das viúvas, cuidar das deficiências, cuidar das visitas, fazer o que tem que fazer. Então, o ministério cotidiano, que é a mão esquerda, e o ministério da palavra, que é a mão direita, com 5 funções, né? Evangelista, pastor, profeta, mestre e apóstolo. Então, o ato da igreja, Atos dos Apóstolos, Atos da igreja, vai focalizar isso aí. Vai mostrar aí o levantamento do primeiro apóstolo, né? O 12º, porque Judas suicidou-se, né? Espatifou-se, então tem que se levantar um outro para montar o colégio apostólico, e aí fazem 2 requisitos, né?
tem que ter o quê? Tem que ter andado conosco desde o dia que Jesus começou seu ministério e que tenha visto também a ele depois da ressurreição. Então, esses eram os quesitos, requisitos para se tornar apóstolo. Entre eles, achou 2, lançaram sortes, foi escolhido Matias. Então, se recompôs o colégio apostólico. Aí vai ter o levantamento, né? Vai descer o Espírito Santo logo depois do capítulo 2, a descida do Espírito Santo, como que com línguas, como que de fogo, não tem nada de fogo, é como. O povo corta os como tudo, né? Está falando que labareda de fogo desceu, como, parecia, mas não era. A palavra como é ros no grego, a preposição. Então, eles foram... Ali nós temos 2 tipos de língua. Tem a língua dialectos, que é a língua falada pelo egípcio, pelo grego, pelo romano, que é o latim, pelo hebreu, né, que é o hebraico. E tem a glossolalia, que é o dom de outras línguas predito por Jesus. Recebereis poder ao descer do Espírito Santo e falareis em outras línguas. Não é língua estranha, né? Outras línguas. A palavra estranha na versão ao meio da revista corrigida está em itálico, deitadinha assim, mostrando que ela não está no texto original. Ela não pode vir direitinha, tem que vir diferenciada para mostrar que não consta no original essa palavra. A palavra é heteroglossais, outras línguas. Então eles falavam em outras línguas. E por 3 ocasiões que o Espírito Santo desceu na vida daquele grupo, eles falaram em outras línguas, mas teve uma ocasião que não falaram em outras línguas. Receberam o Espírito Santo, mas não falaram em outras línguas. Então, nós não podemos asseverar e sair dizendo que o sinal de que o crente foi batizado com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Não é, porque em 3 vezes realmente falaram como sinal, mas em um evento não teve. E para ser doutrina tem que ser 100%. Então não podemos falar isso. Então no dia 6 do mês 3, que é o mês de Sivan, 52 dias depois da Páscoa, aconteceu o quê? 10 dias depois de Jesus ter sido assunto ao céu, aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha. Eles foram mesmo testemunha. Eles tomaram costa, sofreram, foram presos. É isso aí. É poder para aguentar isso. Não é para sair contando misura e fazendo gracinha das igrejas, não. É poder para testemunhar, para mostrar que dá a sua vida, igual o Tiago deu a vida dele por Jesus. Estevão deu a vida dele, foi mártir. Primeiro mártir Estevão, segundo mártir Tiago. E tantos outros depois nas histórias, durante o decorrer da nossa história. Então nós temos primeiros milagres apostólicos, né? Pedro e João vão ao templo e levantam aquele paralítico. Depois tem outros milagres, e eles prendem o Pedro, depois o soldado liberta Pedro, e o evangelho vai crescendo, levanta os primeiros diáconos, que é aqueles Filipe, Estevão, próprio Nicanor, Timão, Parmes e Nicolau, que eram aqueles primeiros que foram separados, que eram, não, e hoje eles quiseram desviar o ministério de diácono, né? Hoje a gente acha que diácono é ficar parado em porta, né? Vigiando bêbado, né? Ou então servir ceia. Não era essa a função do diácono, não. O diácono era um ministério nobre, né? Eles eram o quê? Para serviços gerais, né? Era para visita, para auxiliar o líder, era para todo tipo de atividade referente ao crescimento da igreja, não era só essa função aí específica, né? E ele levanta esses diáconos, então, continua crescendo, vem então a perseguição de Estevão, e começa então, só fica na cidade de Jerusalém os apóstolos, o resto dos Filipe e os diáconos, todos mais saem, e vai ser anunciado então. Jesus disse que recebereis poder e ser-me-ei testemunha na Jerusalém, na Judeia, na Galileia, em Samaria, até os confins da terra. E realmente aconteceu isso aí, né? Aí nós temos a conversão de Saulo de Tarso, que virou Paulo. Saulo vem de Saul, né? Paulo quer dizer pedaço. E nós vamos continuando a história. E depois começa Pedro a visitar as igrejas onde passou Filipe, né? Filipe conta com o eunuco, da rainha de Candace. Depois Filipe visita, depois junta com Paulo e vão fazer trabalho em Antioquia. Lá pela primeira vez são chamados, a igreja chamada de cristãos em Antioquia. Antes eram os do caminho, os seguidores do caminho. Depois começam as viagens de Pedro por ali, Jope, levanta e ressuscita Tabita, tem a cura de Enéas, começa a andar, né? A igreja começa a sair de Jerusalém. Antes ficava só no templo, agora vão criando os próprios locais. Paulo chegou em Filipos e disse que havia no rio um local de oração, perto do rio. Era um lugar onde lavava roupa, com certeza, né? Antigamente as roupas eram lavadas nos rios. Então Paulo vai para lá, onde pensou que tinha um lugar de oração. E aí na igreja de Antioquia havia apóstolos profetas, né? Menahem, Colácio de Herodes, e havia Paulo, Barnabé, Lúcio de Cirene, e o Espírito Santo orienta e começa então a primeira viagem missionária.
Paulo e Barnabé, Antioquia, Seleucia, Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. E voltam, né? Nessa viagem aí, eles descem até de Antioquia, vão a Jerusalém. Nós temos o famoso concílio de Jerusalém, porque se levantou uma questão, se podia os gentios ser crentes, ser cristãos, e vocês teriam que ter algum regulamento, algum sinal, porque os judeus todos eram circuncidados. Para ser judeu tinha que ser circuncidado. Se os cristãos poderiam ter essa benesse, essa salvação também dada por Jesus, vocês teriam então que ter, porque tinha alguns querendo que se circuncidassem, se tornassem primeiro judeus para depois ser cristão. Reuniu-se o concílio, a palavra é dirigida por Tiago, irmão de Jesus, Pedro dá opinião, Paulo e Barnabé contam a história, e no final resume então decidir com 4 ordens, que sai Silvano, que é Silas, e mais um colega dele para anunciar para onde vão passando, para anunciar o que ele decidiu no concílio de Jerusalém, no ano 49, que deviam abster-se de quê? Da idolatria, da fornicação, prostituição, e do que era sufocado e do sangue. Então essa foi a orientação, que era lei cerimonial e lei sacerdotal, não é isso? Lei moral e lei cerimonial. E ali eles vão anunciando aquilo ali. Paulo quer fazer a segunda viagem, e Barnabé quer levar o Marcos, o João Marcos, que escreveu o livro de Marcos, mas Paulo não aceita, porque Barnabé só ficou... João Marcos tinha abandonado na primeira viagem dele quando estava chegando em Chipre. Aí Barnabé então falou, então você vai, Saulo, com Silas, e eu, mas Barnabé, vamos para Chipre. Aí Barnabé então vai para Chipre com Marcos. Paulo sobe aqui pela terra, aí passando pela segunda viagem, então, ele sai da Síria, de Cilícia, Derbe, Listra, Frígia, Galácia, Mícia, Troade, Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Cencreia, Éfeso, Cesareia e volta a Jerusalém. Dá um relatório novamente e parte para a terceira viagem. Aí vai de Antioquia, depois Galácia, Frígia. Na segunda viagem, tem que lembrar que ele achou Timóteo, circuncidou Timóteo e colocou Timóteo na sua equipe. Na terceira viagem, ele sai de Jerusalém, de Antioquia, vai para Galácia, para Frígia, para Éfeso. Ele parou alguns tempos aí, ele teve 3 anos num lugar, 2 no outro. Macedônia, Grécia, Filipos, Troade, Mitilene, Assos, Quio, Samos, Mileto, Cos, Rode, Pátara, Tiro, Ptolemaida e volta a Cesareia. E dali ele vai a Jerusalém. Vai com algumas pessoas para cumprir um voto na festa. Chega lá, então ele é preso, né? Os cristãos, outros judeus que estão por ali, que encontraram com ele na Ásia, levantaram falso contra ele. Ele vai preso, fica preso primeiro em Jerusalém, tenta matá-lo. O sobrinho dele conta para o centurião, para o tribuno, que é o chefe das centúrias, né? Esse centúria é sem soldado. O tribuno coordena várias centúrias. Ele é um comandante. Esse então comandante então manda Paulo para Antioquia, onde fica o procurador. Primeiro Félix, depois é Festo. Ele fica ali preso 2 anos, até que eles tentam matá-lo novamente. Ele apela para César. Aí ele é mandado então para Roma. Ele vai de Cesareia para Sidom, para Mirra, para Quinido, para Creta, Bons Portos, Malta, Siracusa, Régio, Puteoli, Apio, 3 ventos e chega em Roma. Há um naufrágio, vocês sabem muito bem, são 276 pessoas a bordo. Deus preserva todos. Eles chegam na ilha de Malta, Públio, né, que é o maioral da ilha ali, e o pai dele, eles arrumam navio, eles embarcam, e o Atos dos Apóstolos termina com Paulo lá em Roma, e sendo atendido, alugou uma casa e ficou lá durante um tempo. Depois ele é solto novamente, faz outra viagem. Depois é que ele morre, ele escreve algumas cartas da prisão, a carta de Filipenses, Colossenses, a carta para Timóteo, 1ª e 2ª. Isso tudo acontece em Atos dos Apóstolos. Então é um livro que conta a história da igreja, né? Os milagres, os fatos, os primeiros dias, viagem missionária. Esse é o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.